Amém. Poder se assentar. Já sentou? Agora pode se colocar de pé. Brincadeira, pode sentar. E obediente. É porque antigamente na igreja da onde eu era, a gente ficava em pé, né? Para ler a palavra. Se lembra, pastora Ingrid? Boa noite. Graça e paz. Pega só um copo para mim, Rê. Eu tô aqui de novo. Vocês estão cansados de mim, não, gente? Tô aqui de novo. Pastor, quinta-feira eu preguei, pastor. Aí o pastor me bota de novo no domingo, olha. Que coisa. Aí vocês vão ter férias de mim, calma. Esse mês agora de junho todo vocês vão ter férias de mim. O Binho. Binho, poxa. Ministério de Louvor está liberado. -1. Vocês que sabem. Hoje eu não faço. Hoje eu não vou fazer não vou escolher, não. Vocês dois que sabem aí qual que vai ficar. Na quinta-feira tu volta. Tu volta. Dá umas fériasinhas para ele, né, Binho? Ele tá direto, né? Isso, meu amor, obrigado. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra. Bota na versão. Quem está aí? Emanuel? Emanuel, na versão NTLH. É nova tradução, linguagem de hoje. Efésios 6. Efésios 6, 11. Vai aos pouquinhos, porque está com gelo. Obrigada. Tá aí? Amém. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do... Vistam com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra a armadilha do... Está repreendido em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pastor Fábio orou, e mediante a oração do teu filho, eu continuo, Senhor, intercedendo nesse momento, Senhor, para que todo espírito, Senhor, de resistência caia por terra, em nome de Jesus. Toda resistência à palavra também, Senhor, em nome de Jesus. E todo incômodo, Senhor, seja físico ou seja emocional, perca agora seu domínio, perca agora sua força, em nome de Jesus. Coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida, Pai. Eu sou uma voz, Senhor, que está aqui em obediência a Ti, Senhor, e eu oro nesse momento me colocando totalmente submissa ao Teu querer, ao Teu efetuar, Senhor. E declaro, Senhor, que como eu, Senhor, a Tua igreja, Senhor, venha, Senhor, ter um coração quebrantado e venha, Senhor, gerar fé mediante, Senhor, ministrar da Sua palavra, que ao entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, venhamos, Senhor, nessa noite, Deus, gerar fé e gerar atitude naquilo que já foi liberado para nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Eu oro, Senhor, para que as pessoas, Deus, que entraram nesse lugar venham sair daqui, Senhor, cheias, Senhor, de fé, motivadas em Ti, com a motivação certa, no lugar certo, da forma certa e do jeito certo. É que eu oro e já te agradeço. E você que concorda com essa oração, diga amém e graças a Deus. O tema nessa noite é armadura para usar. Você pode repetir comigo? A armadura é para usar. A vida cristã não é apenas uma caminhada de fé. A gente precisa entender isso. Nós aceitamos Jesus, não é somente
mas é uma caminhada de fé. Nós aceitamos Jesus e junto com essa nova realidade, com esse novo jeito de uma proposta liberada na cruz do Calvário para mim e para você, nós precisamos entender a profundidade das Escrituras que nos leva nessa noite a entender que há uma batalha espiritual. E para vencer batalha espiritual, eu preciso estar com a armadura espiritual. Não tem como eu agir de uma forma natural ou como o pastor Gerson falou no primeiro culto, que o mundo tem algumas ferramentas, mas a ferramenta do mundo nada vale quando nós estamos em batalha espiritual. E todos nós estamos em alguma batalha espiritual. Se você, meu amado, não está passando uma batalha espiritual, não está vivendo uma batalha espiritual, não está no novo ciclo, alguma coisa está errada na sua vida. Só que nós, muitas das vezes, lemos a palavra, meditamos na palavra, e na hora de agir, em vez de a gente agir de uma forma espiritual, pastor Fábio, a gente age de uma forma natural. Ei, o Senhor te convida nessa noite a guerrear com as armas certas. O Senhor te chama nessa noite a desvendar os seus olhos, a tirar o tampão dos seus ouvidos e entender que a sua guerra, que a guerra que você está enfrentando, que o processo que você está passando, não se vence com armas naturais, se vence com armas espirituais. Se vence com uma armadura que o Senhor já liberou para a sua vida. Efésios, Paulo escrevendo para a carta de Efésios, que na época, né, era na Ásia Menor. Coloca aí para mim a foto, por favor. Só para a gente se sintonizar. Olha lá, Éfeso. É ali na região da Turquia, a pastora Fabiane gosta muito de falar sobre isso. Volta e meia ela está relembrando isso. É agora ali na região da Turquia, mas era na Ásia Menor. Paulo estava preso em Roma. E junto com essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele escreveu a carta de Filipenses, Colossenses e de Filemon. E foi denominada cartas de prisão. Como pode, né? Um homem dentro de uma prisão, só pelo Espírito Santo de Deus. Um homem dentro de uma prisão ter revelações diferentes, profundas, direcionadas para cada uma das cartas, para cada uma das localidades. A cidade de Éfeso era uma das mais importantes do Império de Roma, porque era localizada no lugar onde o pessoal cultuava a deusa chamada Diana. Essa deusa Diana, ela era adorada por práticas de magia, de feitiçaria, de ocultismo, de idolatria. É deusa da mitologia grega, deusa da caça, deusa da natureza selvagem, da lua, do animais e da fertilidade. Coloca para mim aí a foto dela. Tá vendo? Estão conseguindo enxergar, gente? Tá melhor agora, né? Deusa da caça, da fertilidade. Tá segurando ali o chifre do cisne. Do cisne não, gente. Quê? Cervo. Sei lá, cervo. Que bicho é esse? Mas era a deusa cultuada na época. Deusa Diana. Então o povo de Éfeso era um povo muito ocultista. Ele vivia muito... Pode deixar assim, se quiser deixar assim. A não ser que tenha que ligar a luz por causa das fotos. Não, tem que ligar por causa do vídeo. Tem que ligar, vai ter que ligar. Então era um povo muito místico, ocultista. E Paulo, em uma das direções do Espírito, começa a direcionar aquele povo a entender que a batalha que eles estavam vivendo ali naquela região não era uma batalha natural. Porque para fazer alguns rituais na época, e hoje em dia mesmo, se você for
Se você é conhecedor, mais ou menos, né, de alguma dessas regiões que são ocultistas, você sabe que precisa pegar coisas, né? Frutas, objetos, matar animais. Ei, mas a nossa luta, desde lá de trás até hoje, são com armas poderosíssimas no campo espiritual, que o Senhor liberou para Éfeso, mas liberou para mim e para você também. E ele começa dizendo assim, lá no 10, pode voltar lá, o Emanuel. Em Éfeso 10 vem dizendo assim, para terminar, em Éfeso 6 todo, ele vem dando instrução àquele povo. E no 10 ele está terminando de explicar uma direção para aquele povo. E por isso que ele está dizendo assim, para terminar, tornam-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aqui ele nos leva a entender que só existe um tipo de força. Não é a minha, não é do seu cônjuge, não é do seu patrão, não é do dinheiro que você tem na sua conta bancária. Só existe uma força. E ela vem lá do alto. Ela vem do Senhor. Eu preciso entender isso. Por isso que ele diz, preparem-se, tornem-se mais forte. Porque quando nós estamos em Cristo e despojamos e nos colocamos diante dele, mediante a tudo que ele tem nos informado, mediante a sua palavra que é viva, a gente vai se tornando forte nele. A gente se torna forte e a gente precisa se apoiar nessa fortaleza. Força nenhuma a gente tem. Ainda que muitas das vezes a gente pede força ao Senhor, né? Em algumas situações a gente fala, Senhor, me dá força, me dá força. Mas é a graça do Senhor que nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vistam-se. Ele está dando uma ordem. Ele está dizendo para mim e ele está dizendo para você. Já está liberado a armadura espiritual e a sua força e o seu poder e a sua atuação no mundo espiritual já está liberado. Então é só você vestir, é só você se revestir, é só você colocar essa armadura. Então ele vem dizendo, vistam-se. Vistam-se quer dizer, você que está anotando aí, revestir-se, colocar, cobrir-se completamente. Existe uma armadura espiritual, igreja. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de resistência em nome de Jesus. Entenda, aquele que é espiritual entende aquilo que o Espírito está dizendo. O Senhor nos convida a entender que essa guerra que você está enfrentando não se vence com armas naturais, só vai vencer com armas espirituais. Então a ordem de Deus para mim e para você nessa noite é: vistam-se dessa armadura de Deus. Como quem coloca uma roupa, o cristão precisa tomar a iniciativa de se revestir. A minha roupa espiritual não vai dar na sua, e nem a sua vai dar na minha, e nem a sua vai dar no seu marido, nem do seu marido vai dar em você. Você precisa buscar a sua própria armadura. Ela é individual e é intransferível. Quando Davi se levanta para matar Golias, o que Saul fala? Pega a minha armadura. Aí Davi falou, não, eu conjecturando, né? Não, Saul, não precisa não. A guerra que eu vou vencer, ainda que seja um homem, não é natural. A guerra que eu venço no nome do Senhor dos Exércitos. Essa guerra eu venço no nome dele. Ele me dá a estratégia. Não existe estratégia natural para se vencer guerras espirituais. Ei, todo cristão, todo servo, todo filho, toda filha passa por guerras espirituais.
passa por momentos aonde nós precisamos entender que eu só venço e eu passo por um novo ciclo quando eu venço cada guerra, cada batalha que eu passo. Ei, eu só passo por um novo ciclo quando eu venço aquela guerra. E eu só venço aquela guerra com a armadura certa. Não tente colocar a armadura do seu cônjuge. Não tente colocar a armadura do seu pastor. Não tente colocar a armadura do seu filho, do seu patrão. Não tente colocar a armadura que não é sua. Busque a sua própria armadura. Imagine o Leandro e a Clariana. Cadê a Clariana? Vem aqui rapidinho, Leandro. Cadê a Clariana? Só pra... Vem cá, Clary. Eu não estou fazendo nenhum tipo de bullying, nem preconceito. Eu só quero dar um exemplo para você entender. Uma forma, né? De repente a dele pode até dar um pouco mais em mim, mas na esposa dele, não dá. Imagine a armadura da Clary. Na armadura, não vai nem caber a mão. Baby look. Imagina. E ela tá de salto, gente. Imagina a do Léo na da Clary. Ei, isso também é medido pela proporção que você busca a Deus. Meu Deus, agora desceu fresquinho. Sabe, então não tem como. Obrigada, gente. Aplauda o Senhor pela vida deles. Não tem como. Tem cada tipo de material diferente. Porque quanto mais a gente vai sendo aprovado, mais luta espiritual a gente vai travando. E quanto mais luta a gente vai travando, mais a nossa armadura vai ficando forte. Sem armadura, sem vitória. Com armadura, você pode estar até ferido, mas não destruído. Você pode estar até abatido, mas não está morto. Ei, o Senhor te convida a sair desse estado e entender o seguinte: a batalha, ela se vence no nome do Senhor e se vence da forma correta, do jeito certo. 12. Repita comigo, aliás, antes do 12, repita comigo. Cada um precisa vestir a sua própria armadura. Cada um precisa vestir a sua própria armadura. 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Ainda que muitas das vezes esse ser humano que está do seu lado parece que é o diabo. Mas não é o diabo. Não é. Ainda que teu chefe pareça o diabo, mas ele não é. Ainda que a sua esposa, o seu marido pareça. Tem momentos que até parece algumas atitudes, né? Misericórdia. Ainda que o seu irmão pareça, mas não é. Repita comigo. A minha luta não é contra seres humanos. Não é. Sabe, os seres humanos, eles são usados. São usados. E são usados às vezes com força, né, Thomas? Alguns são com força. O diabo tá até lá no canto. Ó, não fui eu, não. Isso aí foi coisa dele, foi coisa dela. Eu nem fiz nada, tô aqui, ó. Tem uns que não precisa nem Meu Deus. Não precisa nem do diabo. Misericórdia. Fala assim, tá repreendido, pastora? Pois não lutamos, não estamos, aliás, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais. Repita comigo, contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, governos, autoridades, poderes que dominam
completamente esse mundo de escuridão. Vamos lá, governos. O que quer dizer governo, pastor? Olha quanta coisa que você vai lutar. Governos, olha quanta coisa, aliás, você vai lutar não, você já está lutando. Que eu e você já estamos lutando, e muitas das vezes a gente não sabe nem com o que a gente está lutando. A gente pensa que é com o ser humano, mas não é. Ele é usado, ela é usada, mas não é contra essas pessoas. Governos, governo quer dizer são espíritos malignos que têm domínio territorial. Então, além dessa pessoa que você, de repente, você está passando algum processo com essa pessoa, ainda existe uma autoridade territorial que influencia, que ajuda. O governo é territorial, é regiões, nações, culturas. É território. O território onde você mora, ali tem um governo. Tem um governo que influencia as pessoas dali. E influencia automaticamente as pessoas da tua casa. E pode influenciar você também. A função desses governos é estabelecer estruturas espirituais de controle sobre povos, levando opressões específicas, idolatria, violência, miséria, religiosidade. Só um exemplo. Qual tipo de governo tem sobre as comunidades? Alguém sabe me dizer? Tráfico, mas o quê? Facção, mas o quê? Milícia, o quê? Prostituição. Esse tipo de governo, da forma que é, na intensidade que é, atua no mesmo, num lugar, vamos supor, num outro lugar que não é comunidade? Atua, mas não atua com a mesma intensidade. Ali é um governo que atua especificamente numa dessas áreas aí que vocês falaram. Então, na região onde você mora, além de você ter que matar sua carne, sujeitar sua alma a uma cura através da palavra de Deus, ainda existem influências de governos territoriais. Então agora, nós vamos fazer algo profético, para você já entender como é que faz quando você chegar na sua casa. Feche seus olhos, levanta sua mão direita e repita comigo. Governo espiritual do bairro Emanuela. Eu, diga seu nome todo. Declaro a sua falência, o seu governo destronado, dissipado, agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, quando você chegar na sua casa, você declara o governo daquele bairro destronado, dissipado do trono dele. Há autoridades. Tem governo, tem autoridades. Autoridade significa espíritos que recebem delegação do poder dos principados para executar tarefas específicas, como influenciar decisões políticas, pessoas em posição de influência, líderes, formadores de opinião. Muitas das vezes essas pessoas nem percebem que estão sendo influenciadas. Então também existe uma luta no mundo espiritual. E é contra as autoridades, as pessoas que influenciam os políticos. A gente está vendo aí no nosso governo. No primeiro culto, o pastor falou que a nossa vida não é governada e nem direcionada pelo STF. A nossa vida é governada pelo reino dos céus. 3, aleluia. A nossa vida não é governada e nem direcionada pelo STF. A nossa vida é direcionada pelo reino dos céus. Gente, ainda que as coisas desde cara, eu fui comprar uma esfirra ontem, é R$6 uma esfirra de banana nevada. Gente, R$6. Mas eu falei, Senhor, louvado seja Deus, eu tenho R$6 para dar nessa esfirra. Sabe, tem às vezes coisas que a gente, em vez de a gente agradecer, eu tenho R$6. Tá caro, mas tu tem. Tu tem, então tu compra, para de murmurar, agradece. Misericórdia.
Mas aconteceu um negócio legal. Eu comprei a pizza quando chegou. Comprei a esfirra. Quando chegou lá em casa era dia de duplo. Ou seja, eu comprava uma e ganhava outra. Eu falei, aleluia. Se eu murmurasse, não ia vir só uma, veio dupla. Então saiu por R$3. Você pode dar glória a Deus por R$3. Poderes, repita comigo, poderes. Repita comigo, governo, autoridade e poderes. Poderes quer dizer dunamis. Significa forças espirituais que controlam e manipulam o sistema mundial. Mídia, cultura, economia, ideologia, sua função é criar um ambiente de escuridão e mentira. Igual eu declarei aqui na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira? Aquela cantora internacional, Lady Gaga, ela veio... É Lady Gaga, né? É Lady Gaga. Ela veio para o Brasil e ela liberou uma potestade chamada caos. Já está um caos no Brasil. Mas nós, como igreja, nós temos autoridade no nome de Jesus para anular essa liberação, porque essa mulher não tem autoridade sobre o Rio, sobre o Brasil, muito menos sobre a minha e sobre a sua vida. E nós liberamos e declaramos a falência desse principado do caos. Diga assim comigo, caos, caos, caos. Você não governa a minha casa. Você não governa minhas finanças. Você não governa meu ministério. E nem a minha igreja. Tu está repreendido, destronado e rejeitamos você. Em nome de Jesus. Fala, eu declaro paz, prosperidade, abundância, vida em santidade ao Senhor. Amém? Amém. No 13, eu vou botar para vocês lerem, vocês estão muito quietinhos. Bota aí o 13. 1, 2, 3, vai. Coisa linda, né? Tem como abrir aqui para mim, alguém? Por isso peguem. Vira para essa pessoa e fala, pega. Pega, é só pegar. O que está faltando para você pegar? Pode colocar aí, Léo. Por favor. Vai cair gelo, mas não tem problema não. Pode deixar. É só pegar. Por isso peguem agora a armadura. Vamos fazer um negócio legal. Se coloca de pé aí. Tudo aquilo que a gente faz, a gente se movimenta, aquilo que a gente declara é aquilo que a gente vai viver, amém? Então pega a armadura aí, ó. Pega a armadura. Vai. Profeticamente, coloca essa armadura agora, vai. Dá glória, irmão, dá glória, irmão. Se for aplaudir, aplauda o Senhor. Ele te deu a armadura para ser usada. Aula Shuricácia. Poder se assentar. Cuidado aí para não esbarrar a armadura aí, hein. Coloca aí a foto da armadura para mim, por favor. É a 3, eu acho. A 3? Aí, ó. Essa armadura aí, mais ou menos, né? O escudo era maior, era dali até o pé. A armadura, que coisa mais linda, gente. Imagina, gente, eu tenho um sonho. Se você quiser realizar esse sonho, pode realizar. Deixa Deus te usar. Eu tenho sonho. Gente, eu tenho um sonho, gente, de ter uma armadura dessa lá no meu gabinete, gente.
Ah, não precisa ser o tamanho de um homem não, senão a pessoa pode entrar lá para fazer gabinete comigo, vai se assustar. Pode ser daquela pequena assim, ó. Quando a gente foi lá no Luiz Hermínio, tinha, né? No gabinete dele. Tinha uma lá, gente. Sim. Olha a armadura, que coisa mais linda, gente. Você já pensou? Igual o tamanho de um homem? Pô, ia ser legal, eu não ia me assustar, mas as pessoas que entrassem no gabinete poderiam se assustar. Então eu não quero, tá, gente? Pode comprar aquela pequenininha. Ah, quem já passou aqui na Estrada da Posse e viu um voodoo ali na frente de uma loja ali? Quem já viu? Quem já viu? Quem já percebeu? Levanta a mão, só pra eu dizer que eu sou maluca. Aí, viu? Sabe o que é aquilo ali, gente? É voodoo mesmo. Não. Espantalho nada é natural. Nada. Quando você passar por aqui, toda vez que eu passo por ali eu repreendo. Gente, nada é. Só aquele bonecão lá do posto que fica assim é normal, né? Aquele bonecão lá. Mas aquele ali tá todo de preto, gente. Um boneco. Gente, não é natural aquilo. Quando você passar ali, tu repreende para perder a força em nome de Jesus. Aquilo não é natural, não. Não é? Olha lá, ó. Aquilo ali não é natural, não, gente. Não é natural. Não vem me enganar. Que eu já te achei, Satanás. Já te achei. Tu tá repreendido. Ah, mostrando o rabo. Quando fala essas coisas, todo mundo fica, né? Uou. Viu, pastor? A gente tem que fazer mais negócio sobre batalha espiritual. Tá todo mundo só no movimento. A armadura de Deus é para quê, gente? É para quê, gente? A armadura espiritual é para quê? Para ser usada. Mas aqui no verso 13 vem dizendo: quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, esse dia vai chegar. Se não chegou, vai chegar. E se não chegar, tem alguma coisa estranha. Porque quando a gente começa a incomodar o inferno, gente, existe uma força que tenta nos parar. Tenta, ele só se levanta, mas ele se levanta para cair, é no nome de Jesus. E o que essa armadura faz, gente? Faz a gente resistir. Repita comigo, resistir. Pode ser mais forte, resistir. E quer dizer resistir, pastora? Levantar-se contra algo ou contra alguém, manter posição, não ceder o terreno, opor-se ativamente com força. Já. Então, coloca a armadura para enfrentar o dia mau. E quando chega o dia mau, eu resisto ao ataque do inimigo. E depois de eu lutar, repita comigo, depois da luta, não há fraqueza, não há derrota, há só vitória. É só vitória. Depois de lutar até o fim, chegou o fim. Chegou o fim na sua vida. Então não acabou a luta. Só acaba a luta quando chega no fim. Só que cada luta a gente usa a armadura de uma forma diferente. A gente precisa entender para que serve a armadura, para a gente saber lutar da forma correta. Depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Cadê aqueles que não retrocedem? Cadê aqueles que não recuam? Cadê aqueles que são resistentes? Cadê aqueles que são adoradores? Independentemente das circunstâncias. Cadê os adoradores nessa noite? Cadê aqueles que vieram exaltar, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo várias coisas, passando por várias situações? Portanto, estejam preparados. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos entender essa importância. Você que está aí atrás e não está trabalhando, por gentileza, sente.
Então, repita comigo, nós precisamos estar preparados. Porque o versículo 14 ele vem dizendo assim: usem a verdade como cinturão. Que verdade é essa, pastora? Existe uma verdade que é a minha verdade, que é meia verdade. Existe uma verdade que é a verdade de Deus, que eu e você precisamos buscar. É com essa verdade que eu coloco o cinturão e eu passo a viver uma novidade de vida e viver uma vida espiritual completamente abundante nele. Substitua a sua verdade pela verdade da palavra. Porque o cinturão que é espiritual só se vence com uma verdade. E só existe uma verdade absoluta. É a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a verdade primeiro, pastora? Porque a verdade, ela segura todas as outras partes da armadura. Sem a verdade, todas as outras partes da armadura se caem. Então o cinturão, ele pega e ele segura todas as outras partes da armadura. Vistam-se com a couraça da justiça. E justiça é algo, Binho, que o Senhor, aliás, trabalha na minha vida há muito tempo. Porque nós, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, eu não sei você, mas eu preciso falar aqui. Às vezes queremos agir com a nossa justiça. Nós julgamos e nós advogamos, aliás, e nós julgamos e nós damos a sentença. Ei, o Senhor me chama e te chama para viver a justiça que é real, que é boa, que é perfeita, que é essa que vai nos proteger de verdade. Deixa a sua justiça de lado. Deixa a sua justiça de lado. A minha justiça, a Bíblia diz, é como trapo de imundícia. Não existe um justo e um justo sequer, ainda que Jó foi denominado um homem justo. A gente vai entender melhor sobre a vida de Jó quinta-feira. Então eu preciso entender que além do cinturão da verdade, existe uma couraça de justiça. Repita comigo, cinturão da verdade, couraça da justiça. Paulo vem dizendo, lá no versículo 15, que calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Porque ele dá a direção da gente calçar a sandália da paz. Porque existem caminhos que não são caminhos de paz. Existem caminhos que muitas das vezes são colocados diante de nós, que não são caminhos de paz. São caminhos de mal, são caminhos tortuosos, são caminhos de atalho. Ei, mas o Senhor te chama nessa noite a um alerta. E para você e para mim, para nós entendermos que só existe um caminho de paz. O caminho se chama Jesus. Anda com esse caminho, viva com esse caminho, porque haverá paz. Ei, deixa a sua justiça de lado, deixa a sua verdade de lado e comece a andar nesse caminho de paz. Nesse caminho que te traz paz, tira a razão e deixa a paz ser o seu caminho. 16 vem dizendo, levem. Não, repita comigo, vamos lá. Cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Couraça da justiça. Sapatos da paz. 3 partes da armadura. Qual delas que você está precisando nessa noite? Levem sempre a fé como escudo. Ah, isso aqui é lindo, cara. Essa versão não vem dizendo, mas em alguma versão que diz assim: o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Na 16 vem dizendo, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos. Repita comigo, de todos. Não é um, não é meio,
não é 100, não é 200, não é 1000. São todos os dardos inflamados do diabo. Esse escudo, além dele te proteger, ele apaga os dardos inflamados do diabo. Cara, isso é muito lindo. Ei, eu não sei como está o seu coração, mas eu te digo nessa noite como profeta, levanta o seu escudo da fé, Alaxuricácia, levanta esse escudo da fé, porque o seu coração não é o alvo certo para esse dardo entrar. Esse dardo precisa sair e precisa ser apagado, mas o teu escudo precisa estar de pé, na direção do seu peito, para que quando vier os dardos inflamados do diabo, além de proteger, não vai inflamar o seu coração. Repitam comigo, vamos lá. Cinturão da verdade, coraça da justiça, sapatos da paz, escudo da fé. Agora recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como a espada. Não, peraí, só essa parte, vamos lá. Recebam a salvação como capacete. Por que salvação como capacete, pastora? Porque é a única... Aleluia. Porque a salvação inicia sua mente numa nova visão. O capacete da salvação inicia sua mente agora numa nova visão. Antes, a sua mente era focada nas coisas naturais, emocionais ou até diabólicas, mas com o capacete da salvação, o Senhor inicia sua mente, reinicia sua mente, faz um reset na sua mente e te convida a viver agora os planos de salvação, que não são planos para a terra, ainda que a gente venha a ser usado aqui. São planos que fazem a gente ganhar tesouros no céu. Capacete da salvação, repita comigo, capacete da salvação. E a espada, que eu não tenho uma espada aqui, eu estou com um iPad. Alguém tem uma espada aí para me emprestar? Não. Isso aí é um negócio, eu quero uma espada. Me empresta aqui, traz aqui a espada. Obrigada, Ana Júlia. A espada. Cadê tua espada? Você que trouxe a espada aí, levanta a tua espada. Ei, aleluia. A espada que é o Espírito Santo. A espada, a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Ei, você tem um tesouro maravilhoso. A espada, além dela, você pode matar e você se defende. Com a espada, você mata e você defende. Você mata e você defende. Filma isso aí. Você mata e você defende. Você mata e você defende. Peraí, desse lado acho que é melhor. Vai. Você mata e você defende. Você mata e você defende. Não, é o Binho. Pega aqui, Ana Júlia. Quem tem a espada do Espírito aí, gente? E 17. Recebam a salvação. Não, já li. 18. Façam tudo isso orando. Por que orando a Deus? Porque Ele nos dá tudo isso. Mas muitas das vezes a gente não sabe usar nada. Ele nos dá tudo isso. E às vezes as situações, as circunstâncias, elas vêm e a gente não sabe usar nada. Por isso que Ele diz, lá no 18. Façam tudo isso orando. Repita comigo. Façam tudo isso orando e pedindo ajuda dele. Sabe? Depois dele nos dar a armadura e fazer a gente entender no mundo espiritual como essa armadura ela funciona, ele ainda nos ajuda a usar essa armadura. Porque ele sabe que de repente, em algumas circunstâncias, a gente pode até ficar perdido. Mas com o Espírito Santo, Ele sempre nos coloca no caminho certo. O Espírito Santo de Deus, quando você ouve essa voz, e você entende que Ele tem um domínio, que Ele tem um controle, e que você tem armas espirituais para lutar contra essa guerra.
E que essas armas, elas não são naturais, elas são espirituais. E elas são muito mais poderosas do que qualquer coisa natural que você possa ter. E aí a gente entende que em toda luta, ainda que a gente saia ferido, a gente vai sair vitorioso. Existe vitória de Deus para você nessa noite. Existe vitória de Deus para você nessa noite. Existe vitória de Deus para aqueles que querem usar a armadura de Deus, para aqueles que entendem que existe uma armadura, para aqueles que querem viver esse novo de Deus, essa novidade de vida com o Senhor, com a sua mente, com o capacete da salvação totalmente colocado e tendo a sua execução da forma correta, com a espada sendo executada da forma correta, com o escudo sendo executado da forma correta, com o cinturão e com a couraça sendo usado da forma correta. Se coloca de pé. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Além da gente ter a missão de orarmos por nós, pelos nossos, nós precisamos entender a importância de orar uns pelos outros. Orar sempre por todo o povo de Deus. O versículo vem dizendo: orem sempre por todo o povo de Deus. E eu quero convidar você nessa noite a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração antes da gente louvar. Eu quero também um ministério de louvor orando. Pai, no nome de Jesus, pense agora nessa situação que para você está difícil. De repente é uma dor física, é algo emocional, é algo carnal, que você está com dificuldade de vencer, que você está com dificuldade de avançar. Sabe, mas o Espírito que te trouxe aqui não te trouxe à toa. Ele veio te mostrar a forma correta de agir, ou ele veio te lembrar a forma correta de agir. Eu não sei em qual circunstância você está, mas uma coisa nós sabemos: tudo na nossa vida, na vida daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, não é em vão. Tudo aquilo que acontece na vida daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, não é em vão. Tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito. Daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não é na vida de todos. É na vida daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sabe, todas as coisas vão cooperar de alguma forma. Eu não sei que situação você está passando. De repente você nem descobriu ainda a causa dessa dor, a causa desse desânimo, a causa desse cansaço. Você sai de uma doença e entra em outra, sai de uma situação e entra em outra. Você não está conseguindo ver o que está diante de você. As coisas estão meio confusas. Você está num lugar, daqui a pouco você sai desse lugar. Você está numa empresa, daqui a pouco você sai dessa empresa. Está tudo meio que confuso. Você está em casa, você ora e você não consegue ainda identificar aquilo que você precisa orar de verdade, porque você está orando e não está vendo o resultado. Ei, o Senhor nos convida nessa noite a enxergar o mundo espiritual de uma forma mais profunda. O Senhor nos convida nessa noite a entender que nós temos armas espirituais. E as armas espirituais, elas precisam ser usadas da forma correta. E o Senhor te convida nessa noite a sair dessa atmosfera natural que você está vivendo. Porque Ele é o mais interessado em fazer você passar dessa situação difícil, fazer você vencer, em fazer você virar esse ciclo, mudar essa trajetória, vencer essas guerras, essas pelejas, esse gigante.
Porque tudo que você vai vencer, o nome dele também vai ser glorificado, vai ser exaltado. Porque você vai ser uma testemunha do Senhor. Sabe, eu declaro em nome de Jesus que toda resistência de você entender o mundo espiritual, de toda resistência, e você descobrir em que área que você precisa orar, que você precisa jejuar, porque a palavra de Deus diz que tem casta que só sai com jejum e coração, e muitas das vezes a gente não entende isso. Não é um demônio, é casta, e casta só se sai com jejum e com oração. Nós precisamos entender que nós temos armas para ser usadas, e o Senhor nos convida nessa noite a ter um discernimento mais profundo com relação às armas espirituais, com a armadura de Efésios 6, que não foi à toa que Paulo escreveu. Era para Éfeso, mas é para a igreja, é para mim, é para você, é para cada um de nós, é para a igreja Fruto e Vida, é para a igreja na face da terra. Sabe, eu convido você, agora nesse momento, pedir o Senhor discernimento nessa situação. Para você orar de uma forma mais intencional, para você orar e repreender da forma correta. Foi falado aqui sobre domínios, foi falado aqui sobre principados, sobre potestades, sobre governos. Sabe, nós, ainda que parece que a gente vai perder, não. Existe um que está conosco que é muito maior e é muito mais poderoso do que qualquer força contrária, do que qualquer situação difícil, do que qualquer dor que a gente possa estar passando, do que qualquer sentimento que a gente possa estar sentindo. Existe um Deus que é muito maior. 3 amém. Existe um Deus que é muito maior. Ei! Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Senhor. Eu oro para que as vendas dos olhos venham cair. Eu oro, Senhor, para que o tampão nos ouvidos venha, Senhor, perder o seu domínio. Eu oro, Senhor, para que a resistência com relação à sua palavra venha também perder a força. Porque a tua palavra diz que a única coisa que a gente precisa resistir é o diabo, não é a sua palavra. Então, em nome de Jesus, eu declaro que toda resistência, que todo caos, que toda fortaleza que não foi plantada pelo Espírito Santo de Deus, perca agora a sua força, perca agora o seu trono, perca agora o seu domínio, e que seus filhos venham ser totalmente esclarecidos com relação a tudo que eles estão passando, com o ciclo que cada um no seu individual está passando. Ei, Pai, eu declaro um despertamento espiritual. Eu declaro que toda letargia espiritual perca agora o seu domínio, perca agora a sua força nessa casa, nessa família, nesse casamento, nesse ministério, dentro dessa parentela. Perca agora. E que aquilo que está no oculto e no escondido venha a ser revelado. Narasore querebácia. Narasore caramanácia. Pai, em nome de Jesus eu declaro que toda dor causada, Senhor, por enfermidades espirituais, perca agora a sua força, perca agora o seu domínio sobre o corpo dos seus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, os corações abertos, Senhor, as mentes abertas, Senhor. Alamanara sore calabanagachai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, essa família restaurada, Senhor. Eu declaro esse casamento restaurado, Senhor. Eu declaro restauração no ministério. Eu declaro que o Senhor te levante com mão forte e poderosa. Que você venha ser ousado e ousado no Senhor. Que você perca a sua timidez agora, em nome de Jesus. Nerebadara sorecácia. E que toda opressão que tenta te parar, eu declaro em nome de Jesus que comece a largar agora. Larga agora. Em nome de Jesus, larga os pés, larga a cintura, larga a coraça,
Larga a cabeça, larga a mão. Nerebadarassore, querebadagachai. Vai largando agora em nome de Jesus. Sai desse terreno. Sai doença. Sai enfermidade. Sai endometriose. Sai agora. Nerebadarassore, calabanagachai. Sai agora. Todo problema no útero, sai agora. Em nome de Jesus, ser curado agora. Todo problema na coluna agora. Nós declaramos, em nome de Jesus, existe uma armadura de justiça sobre você. E Ele te cura, e Ele te salva. Toda dor nas pernas, todo formigamento, meu Deus. Nerebadagassore calabanás. Em nome de Jesus. Menegalassore calabanagachai. Todo formigamento, toda dormência, eu declaro a falência em nome de Jesus. Nerebadassou. Eu declaro o Senhor agora tocando nos seus nervos. Nerebadassore calabanagachai. Eu creio e eu declaro, por isso que eu declaro, porque eu creio, porque o nosso Senhor é aquele que cura, é aquele que entra em todas as áreas da nossa vida. Eu declaro restaurado a sua área do seu cérebro agora, em nome de Jesus. E que toda dor causada por estresse venha agora perder a sua força em nome de Jesus. E toda dor causada por ansiedade, perca agora o seu domínio em nome de em nome de Jesus. Toda ansiedade, pega todo o teu mal agora. Espanto noturno, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Fibromialgia, eu te dou uma ordem agora. Sai desse corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega teu lixo, pega tua bagagem, em nome de Jesus, e saia. Toda disfunção no seu corpo, seja em qualquer área, seja no seu corpo, seja na sua mente, seja no seu intestino, seja nas suas costas, seja nas suas pernas, seja no seu cérebro, agora. Coloca a mão aí onde você está sentindo alguma dor. Se você não estiver sentindo nenhuma dor, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, mediante a palavra declarada, eu declaro em nome de Jesus, pela fé, porque nós cremos no poder do nome de Jesus, eu declaro cura agora. Eu declaro o seu corpo sendo estabelecido, equilibrado e voltando a seu estado original agora. Vamos louvar.